Olá, caro cursista, como vai? Tudo bem? Estamos aqui com a nossa segunda videoaula da disciplina Diferentes Abordagens nas Relações Interpessoais e Liderança no Ambiente Escolar, no curso de pós-graduação em Gestão Educacional. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Você, de Buritizeiro, Campos Gerais, Capelinha, Conselheiro Lafayette, Corinto, é sempre um prazer, uma grande honra trabalhar com vocês. E hoje nós apresentaremos a vocês a unidade 2, Relações Interpessoais, Desenvolvimento de Competências e Mediação de Conflitos na Gestão Educacional. Temos 3 tópicos nessa unidade. O tópico 1, diferentes abordagens das relações interpessoais no ambiente escolar. O tópico 2, desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes de liderança. E o tópico 3, mediação de conflitos, ética, profissionalismo e assertividade. Eu quero falar um pouquinho com vocês acerca dessa imagem. Quem atribuiu, quem delegou, quem conduziu, quem mediou, quem moveu essas pessoas a trabalhar. Logicamente, elas estão desempenhando suas funções, suas atribuições. E tem alguém que está orquestrando essa equipe. Quem é? É o gestor educacional, que coloca todas as pessoas, os atores sociais, para cumprirem suas funções de modo voluntário, de modo harmônico, de modo consensual, porque é o gestor quem dirige a escola, quem conduz a este trabalho. Então, é uma breve introdução para que nós, por meio dessa imagem, começássemos a pensar sobre o fazer de cada um, sobre o comportamento de cada pessoa. E adentrando aí na unidade 2, nós vamos observar essa outra imagem, de que nós temos vários conhecimentos. Conforme Howard Gardner, nós temos 7 tipos de inteligências, ou seja, 7 maneiras de demonstrar uma afinidade, uma predileção ou um gosto, ou seja, algo de que mais nos atrai, nos interessa enquanto inteligência, enquanto conhecimento. Nós temos a lógico-matemática, linguística, espacial, musical, corporal, sinestésica. Mas, para nós, neste momento, o conhecimento, a inteligência intrapessoal e interpessoal é de grande valia para esse estudo. E aqui eu gostei dessa imagem porque ela puxa no aspecto do cérebro, do pensar, da mente, sobre o conhecimento intrapessoal. Que você, quando conhece a si mesmo, quando você sabe de suas dificuldades, de suas limitações, suas características, você tem condições de aprender todos os outros campos de experiências ou áreas e desenvolver-se nas outras inteligências, certo? Até mesmo a interpessoal. Para você ter um bom relacionamento com o outro, primeiro você precisa relacionar-se com quem? Consigo mesmo. É isso aí. Com você. Se você estiver bem consigo mesmo, se conhecer, saber dos seus limites, com certeza você vai ter um relacionamento, uma inteligência interpessoal mais aguçada, mais desenvolvida. Então vamos lá. Inteligência interpessoal, ela vai abordar o quê? A sua capacidade de lidar com outras pessoas, considerando a comunicação verbal, não verbal, mas é aquela pessoa que percebe os sentimentos, as motivações das pessoas que estão ao seu redor. Quem tem essa capacidade de sentir, de pressentir, de perceber sentimentos, motivações das pessoas que estão ao seu redor, é uma pessoa que possui uma inteligência interpessoal mais aguçada. E a inteligência intrapessoal é um conhecimento ou uma inteligência rara, certo? É um conhecimento raro, porque desenvolvê-lo é difícil e doloroso. Você tem que se olhar no espelho, observar suas fragilidades, suas limitações, perceber
Quais são aquelas arestas que precisam ser podadas do seu comportamento, do seu modo de agir, de pensar. Então, essa inteligência, poucas pessoas a possuem. Então, não basta apenas prática, mas consciência deliberada sobre essa prática. Ou seja, é um exercício contínuo saber quem é você. Então, ao desenvolver essa inteligência, torna-se mais fácil ser inteligente, nos demais tipos. A pessoa que se conhece, ela vai adquirir as outras inteligências com muito mais facilidade. E o que caracteriza o tipo intrapessoal? É conhecer a si mesmo. Intra é dentro, então é conhecer você, como você pensa, sua mente, o que você maquina, quais são seus comportamentos diante de situações que te contrariam ou que te alegram, quais são as suas perspectivas, né, diante de condições adversas e de que talvez não seja possível algo, como é o seu comportamento. Isso é um conhecimento intrapessoal, interno. E o conhecimento interpessoal, ele acontece entre as relações, certo? É você com o outro. Intra é você consigo mesmo. Inter é você com o outro. E o Gardner, ele vai dizer dessa inteligência que é rara, e ele a chama de introspecção reflexiva, ou seja, é aquele que volta-se para dentro e reflete sobre suas ações, sobre a vida. E aqui vem uma frase muito interessante. É você identificar e conhecer seus defeitos, qualidades, vontades, assim como usar isso para agir harmoniosamente com o que você realmente quer fazer, e não conforme seus vícios. É você ter maior capacidade para desenvolver habilidades intuitivas, ou seja, observar o que está ao seu redor, mas principalmente observar-se diante das situações, certo? Ou seja, de você se automotivar, orientado à sua vontade verdadeira. É ter capacidade para trabalhar na própria autoestima. Então, se você desenvolve a sua capacidade de identificar, a conhecer suas deficiências, suas falhas em outras inteligências, fica muito mais fácil superá-las, afastando-se da pouca inteligência para ter mais inteligência. Ou seja, é aquilo que você vai se afastando das condições peculiares de dificuldades, de limitações, mas vai ao mesmo tempo lapidando, aprimorando essas dificuldades e possuindo mais inteligências. Ou seja, vai abrangendo as outras 6 inteligências e principalmente a interpessoal. Aqui, Sun Tzu vai nos dizer: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, essa citação aqui já nos diz quem é inimigo de nós? Nós mesmos, não é isso? Então, se eu me conheço, eu venço qualquer batalha, porque eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, e eu preciso reconhecer que o bem e o mal está em mim, ou estão em mim, e eu preciso desvencilhar-se de algumas armadilhas que a minha mente coloca para mim. Ou seja, às vezes a nossa mente ela nos engana, ela nos põe muito de bonzinhos, não é? E a gente precisa estar diante do espelho e conhecer esse inimigo que é a gente mesmo, e vencer nossas limitações, nossas dificuldades, de modo que a gente se relacione melhor conosco e com o outro. Segundo Antunes, ele vai nos dizer que entende-se por relações interpessoais o conjunto de procedimentos que, facilitando a comunicação e as linguagens, estabelece laços sólidos nas relações humanas. Então, a importância de que nós conheçamos nessas relações interpessoais, por meio da comunicação e da linguagem, conheçamos uns aos outros, para que tenhamos laços sólidos nessas relações humanas. Diferentes abordagens das relações interpessoais no ambiente escolar. Vamos adentrar mais detidamente nesse tópico. Conviver com o outro não é uma tarefa fácil. Vocês vão convir comigo que não é mesmo? Seja familiar, seja profissional, não é fácil conviver com o outro. E conviver com o outro no ambiente de trabalho, mais ainda, porque nós não conhecemos o comportamento de cada um.
Nós conhecemos muitas vezes pouquíssimos da nossa casa. E olhe lá, não é assim? Então, no ambiente escolar, pouco a gente conhece, então a gente não sabe o que o outro espera de nós, né? E até mesmo o que nós esperamos do outro. E isso traz uma certa dificuldade. Cada um de nós possui algumas noções sobre comportamento e as reações de outras pessoas diante de diferentes situações. Ou seja, é uma noção empírica que nós nos baseamos, nós achamos, mas não temos a certeza. Então a gente precisa saber como lidar com as pessoas, como fazer a sinergia, fazer essa comunicação, essa interação. Segundo Moscovici, nas empresas, a interação humana ocorre em dois níveis concomitantes e interdependentes, ou seja, um está relacionado ao outro e eles ocorrem simultaneamente, concomitantemente. É o nível da tarefa e o nível socioemocional. No nível da tarefa, nós podemos observar que é a execução das atividades individuais e em grupos. Tranquilo isso aí. Ou seja, como vimos naquela imagem, cada pessoa estava executando a sua tarefa. Mas tem um nível socioemocional, que é das relações entre as pessoas na execução da tarefa. Ou seja, como vai se dar essa tarefa quando eu interajo com o outro e eu estou imbricada, porque eu sou ser emotivo, além de ser cognitivo, eu tenho sensações, eu tenho sentimentos, e como que isso é gerado na convivência? Interessante, não é? E isso ocorre de modo interdependente, concomitante. E o gestor escolar precisa estar atento, porque ele precisa balizar no ambiente escolar uma pessoa com temperamento mais aguçado, uma pessoa mais impetuosa com uma outra mais tímida, para que ele possa mesclar esses profissionais e dotar cada um daquilo que tem em um que excede ou que falta em outro, para que se completem, se complementem e façam o trabalho produtivo. Se esses sentimentos são positivos, o nível da tarefa é facilitado, gerando uma produtividade satisfatória. Ou seja, se as pessoas estão com o emocional, no clima ali, envolvido, satisfeito, vai haver uma produtividade. Mas, se por outro lado, esse clima emocional não é satisfatório, a tarefa passa a sofrer os efeitos. E aí, vai haver manifestações, né, nessas interações de desagrado, de antipatia, de aversão, e vai afetar o quê? A conclusão da tarefa. Então, a interação socioemocional, ela pode favorecer o resultado do trabalho e as relações interpessoais. Por isso, a BNCC, vou chamar a atenção de vocês aqui, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz a importância de se trabalhar no ambiente escolar o conhecimento socioemocional, porque cada vez mais nessa sociedade contemporânea as pessoas não estão conseguindo conviver socialmente, até mesmo porque o uso excessivo de telas, as pessoas estão muito imediatistas, muito impulsivas, ansiosas, e está trazendo uma certa dificuldade de convívio. E aí a Base Nacional traz a importância de se trabalhar o socioemocional. E aqui nós estamos vendo por meio dessa disciplina a importância desse conhecimento. Se os processos são construtivos, a colaboração e o afeto predominam, o que possibilita a coesão do grupo. Cada vez que esse grupo vai observando a construção, vai colaborando, o afeto vai aumentando, a coesão do grupo, consequentemente, também aumenta. Caso contrário, o grupo passa a ter conflitos internos. O que se observa é que para trabalhar bem e em grupo, as pessoas precisam possuir não apenas as competências técnicas, elas precisam realizar bem suas funções, mas precisam também ter competências emocionais. Saber conviver, ser gentil, educado, cortês, saber relacionar-se. A harmonia consigo mesmo, a autoaceitação e valorização, o bem-estar físico e mental proporcionam um equilíbrio na relação com o outro. Muitas vezes as dificuldades que surgem na relação eu-outro são causadas pelo não equilíbrio da relação eu-eu. Portanto, é fundamental o equilíbrio eu-eu para que se possa estar bem com os outros. Olha que importância, não é? Então, é preciso ter harmonia consigo mesmo, a autoaceitação, valorização de si,
um bem-estar físico e mental, e você precisa estar bem consigo mesmo, para que assim você possa se relacionar com o outro. Numa organização, a presença de um líder habilidoso é muito importante nesse processo. Ele poderá conduzir a sua equipe para o sucesso e, se possui habilidades para lidar com as emoções e com qualidade de vida, fará a diferença de forma positiva no seu grupo de trabalho. Então, um líder habilidoso precisa ter essa habilidade, essa competência técnica e também emocional para conduzir a sua equipe ao sucesso. A qualidade de vida no trabalho não decorre apenas dos bons salários e planos de benefícios, mas do tratamento humano, né, que valoriza a gentileza, a cortesia, como eu falei, a possibilidade de expressar os pontos de vista divergentes, que as pessoas tenham a possibilidade de participar, de aceitar, de discordar, ou seja, de respeito e relacionamento sincero. Bom Sucesso, ele vai nos dizer sobre algumas dificuldades mais observadas na dimensão interpessoal. Uma delas é a falta de objetivos pessoais. Trata-se de pessoas que possuem dificuldades em traçar rumos para o seu futuro. Desanimam com facilidade, não se mostram criativas ao buscar as soluções, sentem-se frustradas, mudam continuamente o seu rumo. Então, quando a pessoa não tem objetivos claros, pessoais e com foco, isso dificulta na relação interpessoal. Uma outra dificuldade é priorizar. Saber o que é prioritário, o que é prioridade, o que é supérfluo, o que é secundário. Muitas reclamam, falta tempo, não estou conseguindo executar no tempo essa atividade, ou essa tarefa, essa atribuição. Mas por quê? Porque procrastinam, porque deixam para depois, não sabem administrar esse tempo. Alguns têm dificuldade de ouvir. A maioria dos conflitos acontece em virtude da dificuldade de compreender o outro, se colocar nesse lugar do outro, de ver do ponto de vista do outro. Né? Então, às vezes, desrespeitam essas diferenças. Eu penso de um jeito, o outro pensa de outro. E aí, como chegar ao consenso? É importante isso, não é? Então, tem que ouvir, porque as várias opiniões vai chegar a um consenso, a um denominador comum, a algo que de fato atenda a todos e não apenas a um. É preciso saber ouvir. E saber ouvir é uma das maiores habilidades humanas. Isso implica dar àquele que fala sua atenção, somada à capacidade de compreensão. E muitas razões estão envolvidas no ato de ouvir. É o desejo de obter informação, é a curiosidade em receber uma resposta, é o interesse em participar da história do outro ser humano, é a necessidade de estabelecer novos relacionamentos e é o respeito e desejo de valorização da pessoa, do outro. Então, para ouvir efetivamente, não basta estar atento, não é? É preciso ver como a pessoa está falando, como está a voz, o ritmo, né? Que palavras ela está usando, qual o tom, o timbre de voz. Essa pessoa ela está ofegante, ela está cansada, ela está chorosa, que linguagem corporal ela está expressando, ela está com as mãos suadas, com as mãos trêmulas, comprimindo as mãos, ou seja, que postura essa pessoa tem. E é interessante que ao ouvir, a pessoa veja que você de fato está escutando quando você faz algumas arguições, que você faz perguntas, que você admira, ou que você se surpreenda, que você demonstre por meio também do seu corpo, da sua linguagem, que você está compreendendo, que você está dando atenção e ouvindo aquela pessoa. Agora nós entramos no tópico 2.2. Desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes de liderança. Nós temos aqui a citação de Moscovici: a competência técnica para cada profissional não é posta em dúvida, Claramente todos reconhecem que o profissional precisa ser competente em sua área específica de atividade. Ou seja, exige-se que o profissional tenha competência. É um gestor? Ele precisa ter competência. É um professor? Ele precisa ter competência. E isso não pode ser colocado em dúvida. A pessoa sabe o que é para fazer, certo? E quando fazer. Então, competência não é somente saber agir. Eu sei, desculpe,
Eu sei fazer, né? Não é somente agir, mas fazer acontecer o momento para agir de forma eficaz, sustentados em conhecimentos, mas sem se restringir a eles, certo? Então, essa competência não é somente um saber agir de modo desordenado, é saber fazer no momento certo, da forma certa, para que se atinja aqueles objetivos que se esperam ser atingidos. Fleury vai nos dizer sobre a distinção de competência e competência. Competência tem a ver com o desempenho competente e com as características da pessoa, como suas habilidades, conhecimentos e atitudes. Competência sugere a capacidade de domínio no trabalho e envolve a desenvoltura no cargo de resultados. Ou seja, a competência, ela refere-se a esse desempenho competente com as características dessa pessoa, com suas habilidades, seus conhecimentos e suas atitudes. Mas ela precisa saber usar essa capacidade de domínio que envolve a desenvoltura do cargo de resultados. Não basta ter, basta saber, vamos dizer, expressar e aplicar, sobretudo aplicar essa competência, esses saberes e esses fazeres. E a Zarifian vai nos dizer: competência se encontra na transformação da atitude social em prol da convivência com o trabalho a qual está inserido. Desta forma, a competência refere-se à capacidade da pessoa em assumir iniciativa, ir além das tarefas estabelecidas, ser capaz de entender e dominar novas situações no trabalho, ser responsável e ser reconhecido por suas atitudes. Eu acho magnífica essa citação, porque realmente a competência é essa transformação de atitude social no que tange a iniciativa, uma predisposição, a uma proatividade, uma voluntariedade, ou seja, essa condição de cumprir com aquilo que está sendo estabelecido, e não só com aquilo, mas sugerir algo além. Milione vai nos dizer: as competências precisam formar um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes, e que para atingir os resultados esperados precisam estar agregados e ser utilizados de forma estratégica. Desta forma, as experiências vivenciadas e os conhecimentos podem se tornar essenciais na formação das competências no sujeito. Ou seja, as competências é esse conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes para que se possa atingir um resultado esperado. E eles se formam nessas experiências, ou essas competências, na verdade, elas vão sendo construídas nas experiências vivenciadas e os conhecimentos, tornando essencial essa formação em cada indivíduo, em cada pessoa. Já Moscovici vai nos dizer também: a competência interpessoal, ou seja, essa competência de relacionar com o outro, é a habilidade de lidar eficazmente com as relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências da situação, ou seja, de atender a cada pessoa conforme sua singularidade. Trabalhar em equipe é fácil? Será? Quando se tem problema, é fácil, não é? E quando se encontra alguma diversidade ou adversidade? Qual a melhor forma de resolver? Fica fácil? Então, o primeiro passo é conversar, debater a respeito, para que a solução mais adequada seja encontrada. Mesmo que ideias mirabolantes surjam, mas a sua colocação em prática depende da disposição do grupo. Tem que ouvir a todos, já falei, chegar a um consenso, a uma resposta. E a história, Os Ratos, o Gato e o Sino, do autor Beckenbrock, pode nos ajudar a pensar a respeito. Eu gostaria que vocês lessem essa história, tá? Ela é bem interessante. Ela se encontra nessa fonte, na nossa referência, está lá na sala virtual, de Cleve Meire Reale e Fabiola de Medeiros, as implicações das relações interpessoais e a liderança na contemporaneidade, está na página 22. Bom, o item 3, mediação de conflitos, ética, profissionalismo e assertividade. Conduta assertiva. O termo assertividade origina-se da palavra asserção, que quer dizer afirmar.
É um comportamento que se aprende, permitindo-se agir de acordo com nossos interesses, expressar nossos sentimentos de forma honesta e adequada, fazendo valer nossos direitos sem negar os direitos dos outros. Eu amo essa palavra, assertividade. É essa condição de dizer com afirmação sobre aquilo que pensa, fazer também conforme o que é, sempre concebendo seus interesses, seus sentimentos, de modo honesto, adequado, mas fazendo valer seus direitos sem negar os direitos dos outros. Então, esse comportamento ele é cada vez mais valorizado no ambiente organizacional, onde são exigidas decisões objetivas e focadas em resultado. Espera-se que os funcionários apresentem comportamento maduro e honesto. De acordo com Martins, algumas atitudes são fundamentais para a assertividade. Olha só, autoestima. Então, você tem que ter essa autoestima, né? Aquilo que você pensa sobre si mesmo, uma valorização sobre si, uma aceitação, uma confiança, o respeito de si mesmo. A determinação, que é o que você faz, que é o que faz você não desistir, né? Perante os obstáculos. Então, você é determinada ou determinado, você tem foco, tem clareza e sabe onde quer chegar. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Somente as pessoas maduras conseguem estabelecer a empatia. A adaptabilidade, que é adequar o seu estilo de comunicação, seja sua interlocutora, uma criança, um idoso, com nível cultural alto ou baixo, mas que você se adapte àquele nível daquela pessoa a qual você dirige. Autocontrole, usar a racionalidade para gerenciar as emoções, não perdendo o controle das situações. Tolerância a frustrações ou frustração, então saber aceitar a diversidade humana, não ouvimos só sims, mas também nãos, e isso é preciso. E a sociabilidade, que é se preocupar com o bem-estar do outro e com o seu próprio. É tratar as pessoas com naturalidade, sem ideias pré-concebidas. Bom, nós temos aqui essa imagem e dá uma dica para a gente sobre essas etapas para se ter uma gestão eficiente. Então, primeiro a gente precisa ouvir, precisa clarear as ideias, checar as oposições, ter uma atenção no comportamento não verbal, desenvolver autoestima, reconhecer e valorizar o outro, dar e receber feedbacks e estimular o outro a uma conduta assertiva. O gestor precisa se gerenciar nesses 8 tópicos e também gerenciar os seus liderados, ok? Então, agora um outro tópico, conceitos, abordagens e propostas para enfrentar os desafios das relações interpessoais na escola. A busca de aporte para a ação docente por meio da interdisciplinaridade, como uma abordagem epistemológica que nos permite ultrapassar fronteiras disciplinares e nos possibilita tratar de maneira integrada os tópicos comuns às diversas áreas. O que Moraes está querendo nos dizer aqui? A importância da interdisciplinaridade, a importância da transversalidade, dos conhecimentos que se fundem, entrelaçam, das redes, das relações e conexões estabelecidas entre os conteúdos curriculares, entre os componentes curriculares, os professores das diferentes áreas, de modo que atendam nos relacionamentos interpessoais entre si e entre estes e os estudantes. Então, ao se reportar ao eventual conflito que se possa se estabelecer entre a autonomia da vontade do sujeito e a heteronomia dos valores morais, que lhes são dados como externos, portanto, ou porquanto representam os de sua sociedade. Marilena Chauí vai encontrar elementos que permitem distinguir o que é violência. O ambiente escolar ele é um ambiente propício à violência, seja verbal, não verbal, ou a violência simbólica, a violência física. O ambiente escolar reproduz muitas vezes essas violências. E a Marilena vai nos apresentar acerca dessa violência. Para ela, ética e violência são opostas, uma vez que violência significa tudo que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser. É desnaturar, ou seja, tirar a condição natural do ser
de viver e ser alguém. É todo ato de força contra a espontaneidade. Quer dizer, a pessoa não quer fazer aquilo e é obrigada a fazer. A vontade e a liberdade de alguém, muitas vezes ela é tolhida, ela é podada. É coagir, constranger, torturar, brutalizar. É todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade. É violar. E todo ato de transgressão contra o que alguém ou uma sociedade define como justo e como um direito. É o que a Marilene Chaui vai nos apresentar. Gomes diz que observa gradações, ou seja, que inicialmente se apresenta como aparente indelicadeza não relevante, pode se tornar efetivo ato de violência física, psicológica e social. Ou seja, gradativamente vai aumentando esse modo de se relacionar e que muitas vezes prejudica o outro. Gomes também vai nos dizer que as pequenas incivilidades, a indisciplina em sala de aula e no ambiente escolar, o desrespeito interpessoal expresso através dos desafetos, das discriminações e preconceitos étnico-raciais, de gênero, religiosos e culturais, que por vezes terminavam em enfrentamentos que deixavam aos poucos de ser uma simples expressão de agressividade e se transformavam em atos de violência física, psicológica e social. Ou seja, algo que se pensa de ser incivilizado, que começa aos poucos no desrespeito interpessoal, vai chegar na discriminação, no preconceito e em vias de fato uma violência não só psicológica e social, mas sobretudo física. E o gestor escolar precisa estar atento a isso diante de alunos em suas interações, de professor, alunos, de todos os atores sociais da escola. Antunes assim define os objetivos pretendidos ao se trabalhar em relações interpessoais na escola. A escola deve trabalhar as relações interpessoais para desenvolver no aluno uma visão sistêmica da escola, de seu papel, mas também de facilitar sua integração com a comunidade, com os professores e os colegas, por meio de uma colaboração confiante e pertinente. Visa também desenvolver habilidades para administrar as próprias emoções e compreender as emoções dos outros e identificar todos os contornos de um efetivo autoconhecimento. Ao mesmo tempo em que o conhecimento é exigido e valorizado, cada vez mais é o comportamento que decide o sucesso das pessoas na vida pessoal e profissional. Olha que interessante. Então, não é apenas o conhecimento adquirido ou desenvolvido, mas é aquele comportamento que diz sobre o sucesso das pessoas. Alguns comportamentos eles são importantes a fim de melhorar o ambiente de trabalho. Vamos ver aqui quais são. Ter comportamentos que criem e mantenham relacionamentos saudáveis e produtivos, apresentar postura honesta e assertiva em situações interpessoais críticas e ter respeito às próprias emoções e às emoções dos outros. Minimizar em si e nos outros o estresse causado pelos conflitos, utilizar métodos que possibilitem trabalhar situações de divergências e conflitos no sentido de eliminar as tensões. Identificar os mecanismos geradores de conflitos e buscar as soluções adequadas. Compreender a importância do espírito de equipe e da gestão dos conflitos para a qualidade no trabalho e para o alcance dos resultados. Então, aí a gente vê essas dicas, de alguns comportamentos para melhorar esse ambiente de trabalho. Então, como a escola é uma comunidade de parceria, o apoio e o elogio teriam que fazer parte do dia a dia entre os profissionais, não é assim? Então, é necessário que se dê esse apoio e esse elogio. Estar na zona de conforto é bem melhor que ter que começar e recomeçar algo novo. Então, às vezes, uma pessoa participa de um congresso, traz algo legal, mas o colega rejeita, não quer saber daquilo porque ele acha que aquilo é um novo trabalho e vai dar mais trabalho para ele. Não é assim? Será que nós passamos por isso na escola? Passamos sim, não é mesmo? Então aqui eu já apresentei para vocês na outra videoaula, nós temos a atividade colaborativa, já expliquei a vocês, temos a nossa atividade individual
E eu gostaria que vocês participassem dos nossos fóruns, são só 2 fóruns, tá, de discussão. Busquem, pesquisem, dialoguem e teçam os textos ali nos nossos fóruns de discussão e participem do nosso webinar. Eu estou aguardando vocês no nosso webinar, tá combinado? Então, tá aí a nossa referência bibliográfica. E a todos eu deixo o meu abraço, um prazer imenso trabalhar essa disciplina com vocês. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.